Vamos lá, Esther capítulo 9 e 10. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias dos reis Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição, ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com seus inimigos. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Quantos? 500. Também mataram. Agora vem os nomes para quem ainda não teve filho. Olha as inspirações. Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata. Misericórdia. Os 10 filhos de Amã. Então o homem não tinha bom gosto nem para escolher o nome dos filhos, né? Filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Olha aqui, o rei perguntando para Esther, depois de fazer tudo isso, se ela tinha ainda algum desejo. Este lhe será concedido. Olha a resposta de Esther, versículo 13. Se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Uau! Então o rei deu ordens para que assim se fizesse. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Meu Deus, que coisa horrível. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, ajuntou-se também o restante dos judeus que viviam nas províncias do império, para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram mais gente, não para de matar gente. 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Vejam o detalhe. Eles matam, mas não se apossam dos seus bens. Olha que interessante. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A gente vai pular agora lá para o versículo 23. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agadita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-lo e tinha lançado o Pur. Lembra do Pur? Lá do começo do livro de Esther? Isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim. Como foi chamado? Purim. Que vem da palavra pur, considerando tudo que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados por cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade. Jamais deveriam deixar de ser comemorado pelos judeus. Versículo 29. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim.
Vamos agora lá para o versículo 32. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. E lá no capítulo 10, a gente só vai ler o versículo 3, que diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Então aqui nós finalizamos os 2 capítulos de Ester. Perceba como é um capítulo de virada, digamos assim, né? É o dia da virada. O dia onde eles, além de conseguirem que o decreto tivesse sido anulado, e só para relembrar, o decreto era para que os judeus fossem mortos. E o próprio Mardoqueu, o primo de Ester, fosse enforcado. Ao invés dele ser enforcado, a forca de 20 metros, como a gente viu, foi dada, assim, transferida para Amã, ok? É como se o Senhor estivesse dizendo assim, tudo aquilo que o inimigo achou que ia vencer na história de Ester, eu esperei o tempo certo para dar minha atacada final, e eles não vencerem. E além disso, vem o capítulo 9 e 10 dando aquele desfecho final, que é um desfecho que diz assim, não, eles não só venceram, mas eles também vieram fazer justiça, a justiça de Deus, ok? E o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração foi: depois da guerra vem o governo. Você foi chamada para reinar. Vamos falar isso olhando para a irmã do lado? Diz assim: você foi chamada para reinar. A história de Ester não termina com a sobrevivência. Não é apenas sobre uma narrativa de livramento, mas é uma narrativa de governo, de mudança de época, de reviravolta da sorte do povo. Ok? Nesses capítulos, o povo que antes agora ia ser exterminado está se levantando não só para vencer, mas para lutar. Então não basta você vencer algo, não basta o Senhor te dar algo, você precisa lutar. Vai chegar um momento que você recebe o start. Lembra de toda a preparação que a gente está fazendo durante todos esses capítulos? A hora que você entender que é o momento certo, você precisa guerrear. E é isso que eles entenderam. Eles receberam o aval do rei. Vocês podem lutar. E aí eles saíram matando todo mundo. Inclusive, além de matar, enforcar os 10 filhos de Amã. Porque não precisava enforcá-lo, né? Mas o que isso mostra? É publicamente, né? A vingança que vem de Deus, né? Que vem da parte do Senhor, ela se torna pública. Porque o Senhor, ele quer mostrar para o inimigo que é Ele que é o dono de toda a justiça. Amém? Amém? O Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O decreto de morte contra os judeus foi anulado para um novo decreto de vida e de defesa. Esse capítulo vai falar, na verdade, assim, o cerne deste capítulo, se a gente for olhar de maneira profética, escatológica, fala sobre a justiça divina de Deus. Então é como se fosse assim, o desfecho final, aonde a igreja de Cristo, ok, que foi atacada durante toda a sua trajetória, chega em um momento em que Satanás é pego por Jesus, né? Satanás é o anticristo, né? A forma de Satanás do fim dos tempos, que é o anticristo, ela é destruída pelo sopro da boca de Cristo Jesus. E a igreja é exaltada como? Casando-se com Cristo. Quando a igreja casa-se com Cristo, o que acontece conosco? A gente ganha o que nós chamamos de corpos glorificados. O corpo glorificado, ele não permite mais que você sinta dor, que você tenha doença. Você se torna assim como Cristo Jesus quando foi ressuscitado, aquele corpo que transpassa a parede. Então, na verdade, o que essa história está nos contando profeticamente? Que a nossa luta leve e momentânea hoje, como igreja de Cristo, ela aponta para um tempo onde nós estaremos lado a lado com Cristo. Amém. Então, nós estamos no trajeto correto, tá tudo bem, é isso mesmo. Ah, mas vai ter luta? Vai ter luta sim, mas tá tudo bem. Então, os judeus aí, eles entenderam que o quê? Tivemos luta, tivemos opressão, os inimigos vieram quase para nos matar, mas não conseguiram. É nos 10 minutinhos, os 10 segundos do segundo tempo, que o Senhor fala assim, acabou. Lembra quando ele pede para Abraão subir com Isaac para sacrifício? Foi nos 10 segundos do segundo tempo. Já te falei que Deus, eu vou sacrificar. Você falou, não precisa sacrificar. Mas aí você se pergunta, por quê? Porque na verdade o Senhor, ele está sempre olhando o nosso coração. O Senhor está olhando até que ponto nós entendemos que Ele é totalmente
o que tem o controle da nossa vida. Amém. E mesmo quando as lutas parecem se tornar assim, uma forca gigante, que a gente vai ser enforcado nessa forca, a gente fala assim, Senhor, tem uma forca ali para mim. Se levantou um negócio brabo. Mas eu creio no Deus vivo. Amém. Eu creio no Deus que eu sirvo. Essa forma e essa postura, ela não só mostra para Deus a nossa fé com obras. Porque o que é uma fé com obras? Né? Porque a fé sem obras não serve para nada. A fé sem obras, ela é palavras jogadas ao vento. É a mesma coisa se você amar alguém. Você fala, tô apaixonada por aquele rapaz. Né, pastora? Vai lá, novinha, ai, nossa, como eu amo ele. Aí você fala, mas você ama ele agora, aí vira as costas, aparece um outro mais bonitinho. Ah, mas agora eu gosto desse aqui. Isso é amor? Não. Então, a maneira como a gente manifesta o nosso amor por Deus é através desta fé com obras. Como é que é isso? Não tá dando nada certo. Eu tô vendo um turbilhão ainda, eu tô vendo o inimigo me afrontando. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E aí eu vou entendendo como que o inimigo ele usa certas situações para me afrontar. E aí quando essas afrontas elas aparecem, eu já te peguei. Eu já sei como é que você vem. Né, Bárbara? Eu já sei que vem desse jeito. Então eu já entro no meu lugar secreto com Cristo e eu já falo assim, em nome de Jesus. Eu não dou permissão para que isso me afronte mais. Bem. E a partir de hoje eu estou me posicionando. E aí você dá a palavra de autoridade sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, e o Senhor, ele entende, essa daí eu posso usar. Por quê? Amém. Mesmo se tudo estiver dando certo, ela continua fiel a mim. Mesmo se tudo estiver dando, ela vai continuar fiel a mim. Porque o Senhor, ele está toda hora olhando e pensando assim, será que se eu for tirar o filho dele, de Abraão ali, será que se eu for tirar o que mais importa para ele, vai continuar me servindo mesmo? Será que eu tirar ela do conforto? Será que eu tirar o dinheiro dela todo? Será que eu tirar será que vai continuar me servindo? Aí o Senhor fala assim, eu não vou tirar tudo, mas eu vou dar uma mexida nela. Vamos ver se eu mexo nela, no emocional dela, se ela vai cambalear como um navio sendo levado no mar, pelo vento, para um lado e para o outro, como crianças. Ou se ela vai firmar, jogar a sua âncora boa. Obrigado. Quem falou? Quem tá ligado? Jogar sua âncora e ficar alicerçada, ali parada. Muitas vezes na nossa vida, na vida cristã, nós não temos para onde ir. A gente não tem uma direção. Você não tem. Eu faço o que agora, Deus? Eu vou para onde? O Senhor fala assim, fica parada aí. E às vezes ficar parada aí, ancorada, é muito mais difícil do que você cair andando para tudo que é lado. E aí você anda, 40 anos, para chegar no mesmo lugar que você chegaria em 40 dias. Então Deus está mostrando que esse povo tinha tudo para morrer. E este povo aponta para a igreja. Os judeus, no Antigo Testamento, eles apontam para a igreja de Cristo. Okay? Ramo natural e ramo enxertado. Romanos 11 fala exatamente sobre essa junção. A igreja de Cristo, após Cristo Jesus, nós entramos como um ramo que enxertou nesse ramo natural. Então é como se nós, que somos chamadas de gentios, a não ser que tenha alguém aqui descendente judeu, né? Mas eu acredito que não tem nenhuma. Tem alguma judia aqui? Tipo assim. É descendência só. Descendente é muito distante, mas assim, ninguém muito diretamente judeu. 2 gerações. 2 gerações? Ah, então é perto, hein? Talvez você não seja uma gentia, então, você é uma judia. Mas, enfim, quem não é judia é gentia. Entrou, juntou judeus e gentios. Juntos formam a igreja de Cristo. Ah, mas por que o judeu, tem judeu que não aceitou Jesus? O judeu que não aceitou Jesus não é considerado esse judeu que entra na videira. Ele precisa aceitar Cristo Jesus para fazer parte da igreja de Cristo. Ok? Então, aqui é interessante que após essa queda, eles acabam dando o nome daquilo que era a sorte que a mãe tinha jogado. Lembra lá no início? Ele tinha jogado a sorte. A sorte são aquelas pedrinhas que usa muito dentro das bruxarias, dos magos, aquelas pedrinhas que a gente vê em filmes, que jogam. Aquilo é o pur.
ok? Aquele pur é a sorte que eles jogaram para dar a data que os judeus seriam enforcados. Lembra da história? Estou só refrigerando aí. Porém, na mesma data que os judeus iriam ser enforcados, é quando ela consegue o segundo jantar com os dois, o rei e a Amã. E ela fala assim, olha, foi decretado que o meu povo teria que ser morto hoje. Será que dá para dar uma ajudinha aí, rei? O rei falou assim, dá, vamos mudar esse negócio. Aí ele vai lá e muda, no último dia, nos últimos minutos do segundo tempo. E aí, aqui, no final, eles estão festejando este Pur, que agora está sendo chamado de Festa de Purim. Então, o que é a festa de Purim que acontece até hoje? Hoje ainda existe entre os judeus, ok? Embora, é isso que eu estou tentando ressaltar aqui para vocês. Os judeus que hoje, muitas vezes, celebram o Purim, não são ainda messiânicos. Muitos não são. Alguns são, mas muitos não são messiânicos, ok? Então, por isso que é tão importante a igreja sempre orar pelos judeus, porque aqueles que não aceitarem Cristo não entrarão dentro da igreja de Cristo, ok? Mas eles celebram ainda o Purim. E essa festa do Purim é uma das festas mais alegres deste calendário judaico. E aí vem dessa palavra Pur, né? E ocorre anualmente no dia 14 do mês Adar. O mês de Adar é o 12º mês do calendário judaico. Para nós, no calendário gregoriano, está mais ou menos entre fevereiro e março. Okay? O calendário judaico é contado diferente do calendário gregoriano. Ok? Qualquer dia a gente fala um pouco mais desses detalhes, mas só para vocês entenderem quando que estava acontecendo isso. E o Purim vai celebrar esse livramento sobrenatural do povo judeu dessa destruição. É a confirmação de que Deus, mesmo quando não está sendo mencionado, porque lembra que eu falei lá no início, vou repetir, o livro de Esther não fala uma única vez o nome Deus. Uma única vez. E aí você fala assim, Deus não estava ali, né? Mas, mesmo quando Deus não é mencionado, ele está operando nos bastidores dessa história. E aí a gente fica assim, mas Deus não está falando nada, mas Deus não está falando nada. Mesmo Deus não falando nada para você, ele está operando nos bastidores. Nada sai do controle de Deus, ele está ali o tempo inteiro controlando tudo. É nós que queremos sair do controle, porque a gente, na verdade, a rota é aqui, ó. Aí a gente está andando por aqui, né? A gente deveria ouvir a voz de Deus e ficar andando só na rota que ele já determinou na sua palavra. Porque a rota está determinada na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Mas o que a gente faz? A gente sai dessa rota. Aí você fala, não, volta pra cá. Não é aí não, é pra cá. Aí fica assim com a gente, né? E a gente querendo mais. O ser humano, principalmente no século XXI, está sempre querendo algo, quanto mais rápido e mais fácil de entender, é pra lá que eu vou. E a gente procura pessoas. Procura o culto da tia Joana, o outro, olha, fulano de tal falou comigo quando eu estava na rua, eu decidi que eu vou morar na China. Mas quem te falou? Não, a pessoa falou que era para eu mudar de geografia, eu entendi que era Deus falando comigo. Amém. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que realmente vem da parte do Senhor. E o que nada mais é do que às vezes uma fuga da nossa alma, um desespero, algo que a gente queria qualquer resposta, mas Deus não está dando resposta. Eu sempre falo, se Deus não te deu resposta, se mantenha com a palavra que você já recebeu do Senhor. O Senhor, ele nos deixa sempre uma palavra de algo. E é interessante que a gente precisa valorizar muito essa palavra. Uma coisa que o Senhor, assim, trabalha muito na minha vida é uma palavra que é não perca mais tempo. O Senhor me trouxe essa palavra, porque por muito tempo eu fiquei negligenciando o que o Senhor estava me chamando. E quando eu comecei a entender, não, o Senhor está me chamando para falar para mulheres, o Senhor está me chamando por um tempo assim, eu comecei a falar, então não me deixa perder tempo. E aí, o inimigo, ele vem avassalador te fazendo perder tempo exatamente pelas coisas que você perdia antes, de entender o seu chamado. Porque para Deus, mesmo sendo um tempo diferente do nosso, o nosso tempo, assim, ele precisa ser utilizado para as coisas apenas e exclusivamente do reino. E o inimigo, ele fica assim, ó, não, usa um pouquinho para as coisas que não são do reino. Deixa eu te confundir um pouquinho, você vai perder, ó, meses e meses aqui. Aí quando você volta, você está destreinado. Aí é mais meses para se treinar de novo. Então o Senhor, ele me trouxe essa palavra no início da minha caminhada
ministerial falou assim, não perca mais tempo. E todas as vezes que eu tô vendo o inimigo querendo me afrontar, eu falo, eu não vou perder tempo. Amém. Ah, mas o diagnóstico é isso. Ah, porque você não vai fazer isso. Não tem problema, mas eu não vou perder tempo. Então, por que que eu decidi isso? Porque é uma palavra que eu recebi do Senhor e eu entendi que se todas as outras palavras contrárias vierem me afrontar para que eu perca tempo, eu escolho ficar com a palavra não perca tempo. E eu entendo que nós estamos cada vez mais vivendo tempos onde o nosso tempo não está sendo bem utilizado. A gente negligencia o nosso tempo. E a gente vai deixando ir, passa meses e meses e meses. Não, porque eu queria escrever um livro. Um dia eu vou escrever um livro. Ah, mas quando é esse dia? Não, quando eu estiver mais velha, talvez assim que meus filhos estiverem muito maiores, ou o meu trabalho for mais... Aí quando chega este dia, que os filhos são mais, você vai encontrar um outro empecilho, que vai ter uma outra dificuldade. Então, aprendam uma dica, assim, para a vida ministerial de vocês. Nunca parece que é o tempo. Mas peguem a massinha que vocês têm na mão e comecem a montar a escultura que Deus está mandando vocês montarem. Que não vai chegar ao seu tempo certo. O nosso tempo certo, ele nunca chega. A gente nunca está pronta. A gente sempre... Não, mas agora eu precisava fazer um curso de oratória. É isso. Se eu fizer um curso de oratória, eu sei que eu vou despontar. Aí vai lá e procura curso de oratória e vê... O curso é 3 dias. Ele promete que você vai falar em público lindamente. Você se ilude e vai fazer o curso porque você está desesperada por um... É isso que falta para você, né? Aí você faz, você não sai do lugar do mesmo jeito. Aí Deus está falando assim, tudo que eu já te dei até hoje, você pode usar para o que eu estou te chamando para fazer. No andamento de você fazer com a massinha que eu te dei, eu vou te dar outro pedacinho de massinha. Mas enquanto você não faz nada com essa massinha que está na tua mão, eu não vou te dar nova. Deus trabalha muito no movimento. Então, não é no conforto, o serviço com Deus não é no conforto, tá, meninas? Não é no conforto. Eu falo isso tão sorridente porque eu fico tão feliz, eu estou tão cansada, mas eu falo, glórias a Deus. Deixei filho com febre, tô naqueles dias, e vambora, tô sem voz, tô tratando com fome. Mas eu falei assim, Senhor, se eu tiver um dia de condições perfeitas, talvez eu nem... Assim, eu vou esperar, esse dia não vai acontecer nunca. E quando a gente se coloca nas condições imperfeitas, o Senhor fala, opa, é assim que eu te queria. Amém. O Senhor não te quer perfeita. Então para com essa situação, não sei porque eu tô falando isso aqui, não tem nada a ver. Mas para com esse negócio de esperar o dia que você vai estar perfeito. Você não vai chegar nesse dia. Olha para a irmã que está do seu lado, fala assim, você já é perfeita para Deus. Você pode não ver o nome dele, mas ele está no enredo da vida de cada uma de vocês. Amém? Você pode não estar ouvindo audivelmente. Nossa, mas fulana ouve a Deus audivelmente, eu não. Mas ele trabalha na sua vida igual ele trabalha na dela. Hã? Ele está trabalhando na sua vida. A diferença é que ela está acreditando e você não. O Purim é um memorial da fidelidade de Deus. Ele também, o Purim nos ensina a resistir ao mal. O Purim é como se fosse aquela celebração para trazer uma lembrança, para quando aparecer de novo o Amã, que representa aqui o anticristo, ok? O Amã é justamente essa figura do mal que vem afrontar os cristãos, que é o anticristão. Então, o Purim é essa festa que traz essa celebração para lembrar todo ano, por isso que os judeus celebram isso, para lembrar que assim, até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Amém. Não importa o que aconteça, Ele vai nos ajudar de novo. De novo. E de novo. E de novo. E isso é um exercício maravilhoso para nós, que é o exercício da celebração, da gratidão. O Purim prepara o coração para uma luta final. Então, ó, mulheres, preparem-se para que com dignidade vocês possam, quando aparecer decretos de morte na vida de vocês, na frente de vocês, vocês lutarem contra. O Senhor está falando para vocês hoje, preparem-se. Porque esses decretos, eles vão aparecer.
Mas se você estiver preparada para essa batalha, a hora que ele aparecer, você vai estar com as duas espadas assim. Vai estar com aquela cara de sangue nas veias. Primeiro lugar, lute pela sua casa com a autoridade que vem de Deus. Vamos declarar assim mais alto? Lute pela sua casa com a autoridade que vem de Deus. Lá em Esther 9:2, os judeus se reuniram em suas cidades para atacar aqueles que procuravam lhe fazer mal. Ok? Chegou o tempo deles atacarem. Então, que nós possamos erguer o nosso coração para fugir deste conforto espiritual. E Deus está hoje nos dando, nos revestindo desde o início dessa autoridade para guerrear, não mais para se esconder. Acabou o tempo de se esconder espiritualmente, de se esconder. Ah, não, mas será que dá para mim? Não, o Senhor está te revestindo de uma autoridade nova nessa noite. Se você receber essa autoridade, você vai sair daqui, ó, só assim, derrubando gigantes. Porque não é você que vai derrubar, você só vai acolher aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. E olha que interessante, os judeus, eles não atacaram por vingança. O sentimento de vingança não é bom. O sentimento ali deles era justiça. O decreto do rei lhes deu legalidade para resistir ao mal. E assim também nós, como mulheres do reino, que não guerreiam por ódio, amém? Amém. Mas por alinhamento com a vontade de Deus. Amém. Não é sobre vingança, não é sobre ódio, não é assim, ele fez comigo isso, eu vou retribuir. Na verdade, no reino de Deus é justamente ao contrário. Se te baterem uma face, mostre a outra face. Porque nós não guerreamos com as mesmas armas que o inimigo guerreia. E isso, na prática, é bem difícil. Porque o mundo nos ensina sempre a responder igual o inimigo nos ataca. Por isso que eu sempre dou esse conselho. Muitas vezes o silêncio inicial te dá tempo para preparar a estratégia. Então procurem não reagir rapidamente para os ataques. Primeiro ouça, assimile e vá para o joelho. Amém. No joelho você jejua, no joelho você clama a Ele, no joelho você fala, o que eu devo guerrear agora, Senhor? Para que o Senhor, assim como Ele fez com Esther, de tempos ali que Ele mergulhava ela naquele perfume, naquele óleo, para tirar feridas, para tirar tudo do passado, as frustrações, porque senão, Esther, na hora de falar com o rei, ela não viria curada, ela viria com as feridas todas arreganhadas, e ela iria, ao invés de ela mostrar para o rei, justiça, ela ia mostrar ferida. Então o Senhor, Ele está nos chamando para um tempo onde nós não vamos mais aparecer para o mundo mostrando as nossas feridas passadas. Amém. Eu tenho certeza que todas vocês têm feridas e talvez algumas delas, as cicatrizes ainda sejam até doloridas. Porque quando a gente passa por uma cirurgia, ou você se machucou, você cortou um pedaço do corpo, aquela região, por mais que regenere, às vezes dói, às vezes coça, às vezes incomoda, fica ali só para te lembrar. Ou às vezes, esteticamente, não fica tão bonito. Não é algo que você gosta de contar. Você gostaria de não precisar mostrar aquela cicatriz. Mas eu tenho certeza que essa cicatriz que o Senhor permitiu que acontecesse com você, ela tem o propósito de forjar o seu caráter também. Porque talvez com a cicatriz você se torne uma mulher verdadeira. Você pode olhar para outra mulher que está com a mesma cicatriz e falar assim, eu sei o que você passou. Eu vou te ajudar. Vamos junto comigo? Você não está sozinha nessa. Isso é o reino de Deus. Não é sobre não passar por feridas, não é sobre não passar por dificuldade. É sobre você entender que toda e qualquer dificuldade, que foi o tema do culto passado, da reunião passada, toda e qualquer dor que o Senhor permite nós passarmos, é para que a gente vá ganhando autoridade em cima dessa dor. Então que nós possamos ter essa autoridade primeiro dentro desta casa. E às vezes dentro desta casa é onde você não tem autoridade. Essa casa nós carregamos ela para onde nós vamos. Desde pequena, essa casa que você foi formando. É você, o seu corpo, sua alma. Lembra que o Espírito Santo, ele atua exatamente na nossa mente. O Espírito Santo não fica no coração.
Talvez você já imaginou o Espírito Santo no coração vagando, né? Não, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente. É no cérebro que ele atua. E aqui a gente vai formando uma casa. Por isso que o cérebro é tão importante para gerir o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre um culto racional. Porque quando nós entendemos que eu tenho tantas prioridades na vida, só que eu não posso deixar de cuidar de mim. Eu tenho tantas prioridades, mas eu não posso deixar de cuidar dos meus. Eu tenho tantas prioridades, mas em primeiro lugar tem que estar sempre o meu devocional, o meu tempo com Deus. Porque se eu não tiver isso, vai chegar um momento que eu entro num burnout. E é por isso que é tão importante a gente aprender a se liderar. O que é se liderar? Mesmo, ok? No meio de um turbilhão de emoções, a gente tem que deixar tudo para lá e ter o nosso tempo com Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês: menos é mais. Menos é mais. Aprendam isso de uma vez por todas. Aprendam a dizer não. Selecionem a dedo os sims que vocês vão dar na vida de vocês. Porque toda vez que você dá um sim, depois você vai pagar um preço por esse sim. Seja com Deus ou seja sem Deus. Porque se você der um sim para Deus, você vai ter que cumprir esse sim. Agora, se você der um sim para o mundo, você vai ter que dar algo em troca. Amém? Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Há dias em que Deus espera que você se levante com fé e tome apenas uma posição. E eu acredito que esse dia está chegando, mulheres, para cada um de vocês. A vitória não vem só por esperar, mas por agir segundo o que Ele já liberou. Ele já liberou, já está na atmosfera, já está nas tuas mãos, já está disponível. Mulheres de Deus precisam discernir que há batalhas que se vencem com adoração, outras com intercessão e outras com ação. E hoje eu vim aqui para trazer vocês para ação. Amém. Vocês aprenderam a jejuar, interceder, adorar. E agora eu quero que vocês comecem a agir. Ah, mas eu não sei o que eu devo agir, não tenho meu chamado, eu não sei. Eu queria tanto saber qual é o meu chamado. Ah, qual é o meu propósito, pastora? Se você não sabe nada do seu propósito, comece evangelizando pessoas. Comece dando bom testemunho em poucos detalhes. O seu chamado você vai encontrar ele aí, ó. Ah, mas eu não sei o que eu devo fazer para a obra de Deus. A obra de Deus não é nada grande. Gente, a obra de Deus é a sua vida. A sua vida ali, onde você anda no seu dia a dia, é a obra de Deus para a sua vida. As pessoas que você encosta no seu dia a dia, é a obra de Deus para a sua vida. Deus trabalha no ordinário. O sobrenatural de Deus é 1 para 10. 10 ordinários, 1 sobrenatural. 10 ordinários, 1 sobrenatural. Por isso que o ordinário é o seu treinamento. Ah, que delícia, né? Segundo lugar, a sua história não termina no dia do perigo e do medo. Deus escreve finais gloriosos. Esther 9, no versículo 1 diz: no dia que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, foi o contrário que aconteceu. Os judeus venceram seus adversários. Então eu declaro que o inimigo que se levantou contra vocês, eles não vão vencer. Amém. Por mais que ele tenha te afrontado e dito para você: eu já estou vencendo, eu já estou no controle da tua vida, o Senhor está mandando uma outra palavra para a sua vida hoje. Amém. Ele pode ter se levantado e dito que ele era o vencedor, mas Deus está dizendo assim: eu que vou dar a última palavra. Amém. E a última palavra é: vocês vão vencer em Cristo Jesus. Amém. O sangue de Cristo está sobre cada uma de vocês. Vocês são estandarte do sangue de Cristo. Onde vocês vão, vocês carregam essa presença. Deus é especialista em fazer isso aqui, ó, mudar destinos. Amém. Estava indo, né, num caminho. Ah, aquela criança não tem mais jeito. Ah, aquele casamento já está acabado. Ah, aquela situação. Ih, aquela ali, ó, esquece. Aquela ali vai morrer nas drogas, na bebida. Né? Deus faz assim: ah, é? Então, eu sou um exemplo disso. Eu sou totalmente uma mulher improvável e o Senhor, Ele fez isso aqui com o meu destino. Está aqui a minha irmã para comprovar. Um dia eu vou contar só o meu testemunho.
Mas eu não tinha nada para ser uma pregadora da palavra de Deus. Nada. Me converti, a nossa família se separando, os pais se separando. Me converti depois dos 20 anos. Por isso que eu vejo as novinhas, eu falo, ai, glória a Deus, que coisa, que bênção. Que bênção as novinhas poderem servir ao Senhor desde muito novas. E quando eu comecei o meu processo de conversão, quanta coisa do mundo eu precisei deixar para trás. E olha, demorou. Até que o Senhor falou assim, vou te levar para outra nação, para outro lugar, para ver se eu consigo purificar, porque tá difícil. Dá risada, Cris, porque olha, tirou do meio de onde eu morava, vizinhança, porque eu era enraizada na vizinhança. Tirou eu da parentela, porque eu vinha coisas da parentela. Eu vou te botar lá bem longe. Depois de 3 anos, meu marido foi me buscar lá. E aí eu voltei para o Brasil, diferente. E quando eu voltei para o Brasil, as pessoas que me conheciam antes de eu sair, o que aconteceu com você? Não aconteceu. Não, mas você não vai fazer. Não vou fazer nada, não tenho mais vontade. Era como se o jeito que as pessoas me conheciam, me descreviam, eu não conhecia aquela pessoa. Não sei se alguém está se identificando com essa história, mas eu estou contando isso, assim, bem por cima, para vocês entenderem que o Senhor é especialista em mudar destinos. Eu lembro que quando os meus pais se separaram e a minha mãe, ela ia no meu quarto para orar, e eu e Carolina éramos totalmente do mundo, meu irmão também. Eu lembro que as tias do coque, as famosas, né, foram no meu quarto. Eu lembro que elas disseram assim, o Senhor está livrando a sua filha de doenças, de morte. Era só aquelas histórias, né, tá livrando a tua filha disso. E eu falava assim, não é possível, né? Vem na minha casa para dizer que está me livrando de morte. Eu achava aquilo o fim do mundo. Eu olhava para mim e pessoas evangélicas são pessoas que tinham problema. Não vou contar essa parte, senão eu vou ter que cortar muita coisa. Mas é só para vocês saberem que, assim, quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, para vocês terem uma noção, eu só me atraía por skatista e surfista. Quando eu conheci meu marido, que eu vi ele, assim, cantor, eu nunca me esqueço, com tênis e calça jeans, eu falei, mas não é possível, como se vestir assim? Mas o Senhor já tinha um plano e ele fez eu gostar de uma pessoa que não tinha nada a ver com o meu perfil até então. E a minha oração não era para esse perfil de homem. Quando eu comecei a me converter, eu falava, traz um surfista, bem surfista, para me levar para viajar, para surfar pelo mundo todo. Eu quero surfar, eu quero aproveitar, eu quero acontecer. Nunca que eu imaginei que eu ia pregar a palavra. Tá surfando na palavra. Aí a minha mãe, certo dia, sem saber, ela vira para mim e fala assim, Mari, ela nem sabe que ela foi profeta ali. Você que é muito um surfista, né? O Senhor vai te dar um homem bem intelectual. Que quando você estiver lá surfando, ele vai estar na areia com seus filhos lendo um livro. Aí certo dia eu tô lá, eu no mar, eu falo, amor, entra um pouquinho comigo. Não, detesto. Aí eu saio diante do Senhor, fui fazer aula com a Mari. Aquele dia, lembra? Uhum. Como é que ele estava na areia, mãe? Estava lendo. Lendo o livro. Quando eu saí, o Senhor falou para mim... Você surfa também? Não, eu fui só pegar uma Ela estava tomando sozinha com a minha amiga que surfa, eu estava com essa minha amiga, a gente saiu juntas, ela é amiga da Mari também. E aí eu vi meu marido sentadinho lendo o livro, assim, nem estava me vendo na água, eu querendo que ele filmasse eu, entendeu? Tirasse alta só. Oi, meu amor, foi tudo bem? Tudo bem, não, tá tudo... Estava lendo um livro aqui assim, sabe? Glória a Deus. Aí eu lembrei da minha mãe falando. Aí eu falei assim, Deus sabe o que é melhor para nós. E assim, a gente fica, às vezes, numas orações cabulosas, e acho que o Senhor fica olhando e fala assim, não tem nada disso, eu não vou te dar nada disso, vai ser tudo diferente, mas vai ser melhor. Amém. Identificou, né? Vai ser melhor. Que a gente fica nessa luta assim, não, eu quero desse jeito. Hoje Bárbara falou pra mim, não, pastor, eu tenho uma lista dos meus... Falei que eu ia usar na pregação. Eu tenho uma lista dos meus desejos. Como é que você usou a palavra, Bárbara? Algum dia. Algum dia. Eu achei ótimo aquilo. Aí algum dia?
E ela fazendo o meu cabelo, e eu ali quase dormindo, algum dia, e eu já pensei assim, uau, tremendo essa lista do algum dia. Quer dizer, eu coloco para Deus o que eu quero algum dia, e eu fiquei pensando, gente, eu não tenho essa lista. Aí, aí depois que ela falou, o Senhor falou claramente para mim, enquanto eu estava ali, né, ouvindo ela falando, eu falei assim, muitos não recebem porque não sabem pedir. A gente pede errado. E às vezes essa lista parece uma bobeira, mas a gente coloca ali para Deus e fala assim, Senhor, se for do teu agrado, algum dia. Então, assim, vamos tomar muito cuidado com as coisas, primeiro, as coisas que nós pedimos e as coisas também que a gente não pede. A gente, às vezes, pensa que o Senhor ele não gosta de nos mimar, e o Senhor gosta de nos mimar bastante também. Agora, o Senhor está esperando de nós o quanto a gente gosta de colocar Ele em primeiro plano. Tá bom? Você não nasceu para ser dominada pela dor, mas para revelar a vitória de Deus. O dia marcado para o seu fim será lembrado como o dia do seu recomeço. Então, declare sobre a sua vida assim, ó. Deus está revertendo a minha história. Deus está revertendo a minha história. Aprenda a olhar para as oportunidades. Aprendam a enxergar as oportunidades. E aprendam a entender os nãos de Deus. Os nãos de Deus são uma bênção. São dolorosos, chora mesmo, chora, vai lá. Mas eu queria, Deus, chora. E aí depois você fala assim, obrigada. Então se você tiver recebido um não, eu já estou te dizendo, Papai do céu, nosso Jesus Cristo, Ele está ali cuidando de você, falando assim, não vai dar bom, então eu já estou te tirando daí. Puxou você para trás. Hã? Então, se você estiver recebendo não, fala obrigada, Senhor, pelo não que eu estou recebendo. E você deve ensinar outras mulheres a transformar tragédias em testemunhos, porque gerar testemunho é doloroso. Então, se você tem acesso a alguma mulher, alguma jovem, de todas as idades, olhe para ela e fala assim, isso que você está passando, ainda vai abençoar outras mulheres. Amém. E que juntas nós possamos ser mais fortes. Em terceiro lugar, não apenas vença, mas celebre com memória e gratidão. Foi isso que o povo judeu fez, ó. Esther 9:22. Por isso os judeus celebram esses dias como dias de banquete e de alegria. Aprenda de uma vez por todas a celebrar o que Deus já fez na sua vida. E não ficar só reclamando porque Deus ainda não fez. Ah, não fez isso, eu queria tanto conseguir isso, eu tô frustrado porque eu não estou conseguindo arranjar o meu sonho, o meu emprego, mas tá, legal, eu entendo que você está frustrado, mas você vai parar nessa frustração ou você vai parar naquilo? Nossa, mas o Senhor já fez tanta coisa por mim. É porque parece que aquilo que já passou, a gente não dá valor mais. A gente acostuma, né? As coisas que Deus já fez, a gente acostuma. Deus fez bastante. Legal. Né, pastor? Deus já fez, né? Mas eu queria uma coisa nova. A gente sempre quer novo, novo, novo. E Deus às vezes está falando assim, eu não vou te dar nada novo, mas aproveita o que eu estou te dando agora. Eu já estou te dando há um tempo a mesma coisa. Celebra já o que o Senhor tem nos dado. E o Senhor já está te dando isso aqui, ó, esse grupo maravilhoso para vocês se conhecerem, vocês se amarem, vocês se ajudarem. Tira esse mosquito aqui. Porém, foi estabelecido para lembrar que o povo não morreu, mas viveu e venceu. E a mulher cristã precisa fazer da sua casa um altar de adoração, mesmo depois da tempestade passar. Então, vai ter tempestade? Vai ter luta? Vai. Vai ter intercessão? Vai ter adoração? Vai. Mas você vai levantar um altar de adoração depois. E esse altar você vai celebrar a Deus. Celebre. Coloque uma outra... Você é responsável pela atmosfera que está se formando na sua casa. Um está doente, o outro está reclamando, o outro está chorando, o outro está gritando. Aí você chega e faz assim... Tss, apaga os fogos todos. Os fogos tudo, ó. Em vez de você chegar e botar mais força, você faz assim... Aí fica todo mundo mais pleno. Você fala, nossa... Ninguém sabe o que aconteceu, mas foi porque você chegou. E muitas vezes a nossa presença, ela é silenciosa.
Ninguém nem nota a sua presença, às vezes. verdade. Mas você chega e muda. Você muda a temperatura do local. Você muda, às vezes, uma estação que não tá mudando uma atmosfera. Algo pesado que está no ambiente. Você vai lá e fala assim, tô sentindo que esse ambiente aqui tá precisando disso. Galerinha, vem cá todo mundo aqui comigo que a gente vai cantar uns louvores agora. E aquilo muda. Ou então, pessoal, não, você tem razão realmente, mas vamos ali comigo que eu vou te ajudar a ver umas outras. E muda o assunto. Esperou falar, soltou aquele veneno, vamos focar outra coisa agora? Que tal? Eu tenho, o meu apelido acho que vai virar foco. Toda a conversa eu falo foco, cadê o foco? Porque a gente perde o foco. E o primeiro foco é Cristo Jesus. Primeiro que ele morreu e ressuscitou por você. Mas não acaba por aí. Ele voltará para te buscar. E olha que se tem notícia melhor do que essa, eu não sei se tem. Não existe. Ele volta para te buscar. De qualquer jeito? Nunca. Nunca. E é por isso que vocês existem umas pelas outras. Para uma mostrar para outra o quê? Que Deus está conosco. Essa união é Deus conosco. É Deus dizendo assim, você não está sozinho. Fala para sua irmã, você não está sozinho. O Salmo 103, versículo 2 diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que nós não nos esqueçamos dos benefícios que o Senhor já nos fez, por toda a eternidade, por todo o tempo e principalmente na nossa trajetória. É interessante que quando nós lemos Atos, o livro de Atos, e a gente vai estudar sobre o início da igreja primitiva, a gente entende o quão orgânico o Espírito Santo trabalhava. E esse Espírito Santo da igreja primitiva, ele continua sendo exatamente o mesmo. E é interessante que quando Paulo, Barnabé, Pedro, quando eles vão para os lugares, Marcos, João, eles vão, e muitas vezes o Espírito Santo fala assim, não é para ir para aqui Macedônia, não vai para Macedônia. Para aqui nessa cidade antes. E esses dias eu estava perguntando, falando, nossa, mas como que o Espírito Santo falava assim, não vá para essa cidade? Eles estavam tão conectados que o Espírito Santo ele falava assim, essa daqui eu quero que você vá, essa daqui eu não quero que você vá. Isso tudo a pé, não era carro não. Ou seja, se errasse o caminho, se fosse para a cidade errada, ia ser um trajeto enorme para voltar e ir para uma outra. Então tinha que estar muito conectado. Só que o mesmo Espírito Santo está hoje nos conectando aqui. Ele está falando que não é para ir para aquela cidade. Agora, para aquela ali, pode ir, vai lá pregar o evangelho. Não é para ter acesso aqui no lugar, mas aquele ali eu quero que você vá. Ali vai ter fruto. Amém. Existe um lugar certo para você frutificar. Ok? Cada uma está vivendo uma estação e nessa estação que você está, o Senhor quer te levantar para situações e pessoas diferentes. A pessoa que você encosta, eu não encosto. Então, se você está vivendo essa estação atual, existe um propósito maravilhoso em Deus nessa estação da sua vida. Amém? Amém. E em quarto lugar, mulheres do reino têm chamado para influência e governo. Vocês são chamadas para influenciar. Sim, vocês são influências muito grandes e vocês estão no governo. Definitivamente, o lugar de cada uma de vocês, ó, é como cabeça, não cauda. Vocês têm chamado para estar na frente. Então, assuma esse lugar de influência. Mardoqueu foi levantado depois da guerra. Ele representa essa figura daquele que não apenas sobrevive, mas também governa. É interessante isso, né? Deus podia só ter enforcado Amã no lugar de Mardoqueu. Já seria de grande valia, né? Mas aí o que Deus faz? Não. Eu vou mudar a história, eu vou mudar o destino, só que agora eu vou trabalhar com a honra. E aí eu vou pegar o poder de quem tinha poder, erroneamente, e vou colocar nas mãos de quem Amém. a vida toda não teve poder, mas me tinha no coração.
E o coração do homem ninguém conhece, só o próprio Deus. Às vezes a gente quer mostrar coisas para os outros, e os próprios fariseus faziam isso e fazem hoje, inclusive, quem foi para Israel, eles passam horas ali orando e mostrando para todos. Por isso que Deus fala, quando forem orar, não sejam como os fariseus. É justamente isso que Jesus está querendo dizer para nós. Não é sobre o que você passa para o outro que você é sobre o que o seu coração é para ele. Então, às vezes, você está passando um tempo que você... Olha, pastora, eu não estou tendo tempo com Deus. Pastora, meu devocional hoje foi furada de novo. Não, igual eu não fui na academia de novo eu não consegui, não deu tempo, a hora que eu voltei do trabalho, não estava doente, de repente não deu tempo de novo. Mas a pergunta é, se mesmo em meio às coisas que você não tem realizado, o seu coração continua disponível para Deus. Não é sobre os nossos acertos e erros, mas vocês entendem isso. É muito bom fazer devocional e é importantíssimo para você. É muito bom ter tempo com Deus para você. Mas você pode fazer tudo isso e o seu coração não está para Deus. E só Deus pode te dizer se o seu coração está para Ele. É sobre nós pegarmos o nosso coração e falarmos assim, tem umas coisas erradas aqui. Toma. Eu me arrependo. Tem coisa que está me puxando para baixo. Eu me arrependo. Tem falta de perdão. Eu me arrependo. Eu quero liberar o perdão. Tem alguma coisa que está me segurando ainda, Senhor? Eu te entrego. E aí aquele coração que só o Senhor pode te curar, ele começa a ficar mais conectado com Deus. Então, talvez você esteja falando assim para mim, não, agora eu vou começar a fazer o meu devocional, eu vou começar a ter meu tempo com Deus, 3 vezes por dia eu vou botar meu joelho no chão, pastor, eu vou fazer um jejum semana que vem também, de 8 às 8, e eu vou ter, assim, tudo direitinho, igual, assim, eu faço com o meu corpo, que eu vou pra academia também direitinho, não sei o que, glória a Deus, isso é importante. Mas se você tiver tudo isso e o seu coração ainda não estiver conectado a Ele, nas verdades que você carrega, no dia a dia, nas suas renúncias, nos convites que você vai receber e você vai falar assim, eu não vou, mas por que você não vai? Não tem mais a ver comigo. Não, mas vai pegar mal com aquela pessoa gosta tanto de você, ela vai perguntar, por que você não veio? Então, mas Deus não quer que eu esteja ali. Se Deus não quer, eu não posso agradar a pessoa se eu não agrado a Deus. Eu cheguei nesse nível da minha vida, entende, irmã? A irmã vai olhar para você, é uma maluca. Aí você fala assim, sim, mas Deus está me mandando essa direção, então eu preciso obedecer. Amém. O coração conectado a Deus tem a ver com, eu não estou preocupada com o que eu estou agradando, ou as pessoas estão dizendo de mim, porque é isso. Eu estou o tempo inteiro preocupada. É isso aí, Deus. Estou lá no trânsito, parei e falei assim, não é isso mesmo? Faço o que aqui? Não tá legal isso, né? Vou sair daqui. Sai. E é isso que Paulo fazia com o Espírito Santo o tempo todo. Senhor, vou para essa cidade? Não, essa não. Aí tá lá escrito assim, e Paulo foi impedido de ir para Macedônia. E você fica, mas como que ele foi impedido? Porque ele estava o tempo todo com o coração conectado. Mas por quê? Foi que Isabela falou. E é o que eu falei no início. Paulo ficou cego e depois voltou a enxergar. Quando ele volta a enxergar, ele tem um encontro ali com o próprio Jesus. E a partir dali, ele fala assim, não posso mais perder tempo. Porque se não for eu, o ex-Saulo, vai ser um João, vai ser um outro Marcos, vai ser um outro André. Aí ele fala assim, não, eu quero vestir essa camisa. Aí porque Paulo decide vestir a camisa, se eu falar assim, então eu vou te falar para onde você deve ir de verdade. Você quer realmente viver o chamado? Então eu vou te dar todas as direções. Eu quero, Senhor. Então tá. Só que para essa cidade você não vai. Não, mas eu queria ir para essa cidade. Essa você não vai. E aí quando ele decide não ir, ele vai indo na trajetória, ele descobre o porquê que não era para ir. Ele tem uma visão e aparece um homem pedindo para ele ir para uma outra cidade. Para ele pregar o evangelho em outra cidade. Porque o Senhor, ele tem pressa de que vocês alcancem pessoas que eu não alcanço. Amém. Que o pastor da igreja não alcança. E você vai alcançar. O
O Senhor tem pressa com pessoas. O Senhor ama pessoas. E, na verdade, Jesus não voltou ainda por conta de pessoas. Ele não tarda em voltar. Ele tarda na sua misericórdia para com pessoas. Eu acredito que o Senhor ele está sempre olhando para aquela pessoa que você tem orado, para a salvação, para a conversão. E eu acho que o coração de Deus, ele sempre fica assim, ai, não foi dessa vez, mas vou amolecer esse coração desse faraó. Chega lá. E vai de novo, vai de novo. E aí, de repente, é o seu jeitinho. É a maneira. Só você vai conseguir, com o seu jeito, conectar aquela pessoa. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas fulana de tal é tão legal. E ela me convidou para ir numa reunião lá. Nem sei que reunião, mas eu vou lá. Vou lá naquela... Só porque ela é muito legal. E aí você fez o teu chamado. Sem nem perceber por quê. Porque o seu coração estava conectado a ele. Porque é tudo sobre ele. A gente está nesse contexto, nesse enredo. A gente está só pedindo, Senhor, me bota aí nesse enredo também. É tudo sobre ele. Deus trabalha em tudo e em todos. O tempo todo. Para nós essa alegria, essa celebração, poder fazer parte disso. A perseguição vai vir, a tribulação vai se intensificar, mas nós vamos reinar com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele reinaremos. E Apocalipse diz, e ao vencedor darei autoridade sobre as nações. E por último lugar, o fim da guerra não é o fim da sua missão. Então pode ser que você tenha chegado ao fim de uma batalha, mas a sua missão ainda não acabou. Talvez a partir de agora é a hora da sua missão começar. E aí agora que você vai ter que se levantar e levantar o seu estandarte e sair na batalha. Mardoqueu buscava o bem-estar do seu povo e promovia o bem de toda a sua descendência. Viva para servir. Vamos falar isso em voz alta? Viva para servir. Viva para gerar frutos eternos. Pode falar. Gerar frutos eternos. E viva para impactar a próxima geração. Viva para impactar a próxima geração. Eu quero dar um desafio para vocês hoje, para que vocês, se der uma ideia agora, já coloca no papel e vai embora. Comece algo novo. Novo. Que Deus tem há muito tempo te incomodado para fazer. Comece. Comece hoje. É um discipulado? É um projeto para ajudar alguém? É alguma questão ministerial? Comece. Comece algo novo. Dê o primeiro passo. Ensine talvez meninas a orar. Não sei. Não precisa ser nada grande. Ensina, de repente, junta 5 crianças. A tia vai ensinar vocês a orar hoje. Vocês sabem como orar? Porque nem sempre ensinar a orar não é tão fácil, gente. Tem pessoas que não sabem nem orar. Você quer que eu te ensine a orar? Eu vou te ensinar a orar hoje. Visita alguém e fala assim, eu vim aqui porque o Senhor me mandou te ensinar a orar. Eu vou te dar vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe. Aí você ensina a pessoa a orar. Ensina outras mulheres que não têm fé a ter fé, a crer. Olha, eu estou aqui para te dar uma injeção de fé. Te dar ânimo. Ensine a palavra, a amar a palavra. Aquelas que têm filhos, ensina as crianças a amarem a palavra. Faça um devocional. Você pode perder o seu devocional, mas não perca o dos seus filhos. Não perca o dos seus filhos. Na sua agenda não deu tempo de fazer o seu, mas não perca o deles. Não dê para fazer devocional, já está tarde. Leia um versículo que seja e fala assim, vamos repetir, crianças? Decore este versículo. E eles são como esponjas. Semeie na próxima geração. Amém. Essa semeadura é eterna. Toda e qualquer pessoa que você semear algo, ok? Aquele algo é o Senhor que vai regar. Você só tem que fazer o trabalho de semear. Então que possamos hoje começar este algo novo. Que possamos hoje ser estas que servem, que semeiam algo. Apocalipse 22:14 diz, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós seremos estes bem-aventurados. Amém? Amém. Então, levante-se, mulher de guerra.
Vamos falar isso? Fala para sua colega. Levante-se, mulher de guerra. A batalha não é o seu fim. É o seu treinamento para o trono. Tem mais coisa, ó. Não aceite sobreviver. Não aceite sobreviver. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para reinar. A última coisa, celebre o que Deus fez. Celebre o que Deus fez. E se prepare para aquilo que Ele ainda fará. E se prepare para aquilo que ainda fará. Vamos ficar de pé?